Olá, eu sou a enfermeira Maria Luísa. E eu sou a enfermeira Vanessa Cindy. A infância consiste em uma fase de extrema importância no desenvolvimento humano, uma vez que é neste período que a maioria das potencialidades humanas são desenvolvidas. Logo, os problemas experienciados nessa época podem trazer tanto benefícios quanto prejuízos à vida adulta. Sob essa perspectiva, faz-se necessário a atenção e acompanhamento adequado ao desenvolvimento infantil, a fim de prevenir, detectar precocemente ou mitigar potenciais fatores de riscos que podem comprometer a qualidade da vida de crianças e adolescentes. Neste sentido, a consulta de enfermagem pediátrica e neonatológica, no âmbito da atenção básica, visa compreender os principais aspectos que circundam a criança nos diferentes âmbitos que ela está inserida, e assim identificar as influências do meio no processo de saúde e doença, reconhecer as necessidades da criança e de sua família, prescrever cuidados de enfermagem de qualidade e que se adequem à realidade da família e comunidade e, assim, efetivar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dessa população. Para tanto, essa consulta contém os seguintes tópicos: exame físico, amamentação e alimentação, crescimento e desenvolvimento, imunização, investigação de agravos prevalentes e prevenção de violências e acidentes. A anamnese e o exame físico consiste em uma etapa imprescindível da consulta de enfermagem, uma vez que é aqui que o profissional será capaz de compreender o contexto em que a criança e a família estão inseridos, identificar as suas necessidades, fatores de risco e, principalmente, estabelecer um vínculo com o responsável pela criança e também com a própria criança. Além disso, é essa etapa que irá orientar as demais ações a serem desenvolvidas no transcorrer das demais. Portanto, é de extrema importância se comunicar adequadamente com o cuidador da criança, realizar a escutativa e realizar as etapas do exame físico nos diversos segmentos corporais, utilizando a sequência céfalo-caudal, para orientar o julgamento sobre o nível de desenvolvimento e das condições de vida da criança. É importante ressaltar que o exame físico exige do profissional conhecimentos técnicos e científicos e a capacidade de comunicação com a criança e com o cuidador, a fim de facilitar esse processo, bem como a interpretação adequada dos achados que marcam etapas próprias do desenvolvimento infantil. Durante as consultas de enfermagem, é extremamente importante investigar e orientar quanto aos cuidados em relação à alimentação nos primeiros anos de vida, já que os padrões alimentares estabelecidos na infância tendem a se perpetuar durante a vida adulta. Logo, uma alimentação adequada auxilia no crescimento e no desenvolvimento. Além disso, pode prevenir doenças crônicas como diabetes e obesidade. Nesse sentido, é necessário orientar os responsáveis sobre os benefícios da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, identificar possíveis dificuldades para a continuidade da amamentação e tentar solucioná-los junto à mãe. Após os 6 meses, é recomendada a introdução de alimentação complementar. Contudo, é importante ressaltar sobre a necessidade da continuidade da amamentação até os 2 anos de idade. Além disso, deve-se orientar também quanto à qualidade dos alimentos ofertados à criança. Dar preferência a alimentos in natura, como vegetais, legumes e hortaliças. E evitar alimentos ultraprocessados, como embutidos, iogurtes, leites em caixinha e doces. A avaliação do crescimento infantil faz-se extremamente necessária, pois consiste em um indicador importante das condições socioeconômicas, ambientais e culturais do contexto em que a criança está inserida. Portanto, indica a qualidade de vida e de saúde infantil, uma vez que crianças que se encontram em condições adequadas tendem a apresentar um crescimento compatível com a faixa etária, bem como tendem a desenvolver todo o seu potencial. Nesse sentido, a avaliação do crescimento ela é composta pelas medidas do perímetro cefálico, da altura, peso e IMC. Durante o desenvolvimento da criança, os valores desses parâmetros vão se alterando e podem ser analisados nos gráficos de crescimento e desenvolvimento presentes na caderneta da criança. Esses gráficos permitem que o enfermeiro possa avaliar adequadamente essas medidas ao observar a curva formada por tais parâmetros. Essas curvas devem apresentar caráter crescente e não exceder os scores atribuídos a cada item avaliado. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento da sua criança. Para o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da criança, o Ministério da Saúde vai recomendar 7 consultas de rotina no primeiro ano de vida, 2 consultas no segundo ano de vida e, a partir do segundo ano de vida, as consultas deverão ser anuais. Atentar-se para que sejam realizados o teste do pezinho, o teste do olhinho, da orelhinha e também o teste do coraçãozinho. Os pais são parceiros, os profissionais da saúde também, bem como a assistência social e os educadores.
Atente-se para os possíveis atrasos no desenvolvimento das crianças, como deficiência, crianças autistas com síndrome de Down e crianças prematuras. Estas terão idades corrigidas. Ao observar o desenvolvimento da criança, nós profissionais da enfermagem, na consulta de enfermagem pediátrica e neonatológica, avaliamos os marcos conforme a idade da criança e sua faixa etária. Nós não utilizamos apenas a percepção materna sobre os marcos do desenvolvimento. Nós testamos a presença no exame físico da criança também. Atentamos-nos para o desenvolvimento da audição, da visão, orientamos a mãe para estimular a criança de acordo com a idade e faixa etária e utilizar a recreação e brincadeiras que vão auxiliar na promoção do desenvolvimento infantil, bem como sobre o desenvolvimento da criança. Relacionada à imunização da criança, as vacinas que estão administradas na criança deverão seguir o Programa Nacional de Imunização, respeitando o intervalo mínimo entre as doses. Deve-se considerar também o calendário vacinal sazonal, que seriam as campanhas, e o calendário vacinal regional. Essas vacinas auxiliarão as crianças na prevenção de doenças. A mãe ou o responsável, bem como o cuidador pela criança, deve estar atenta às idades previstas para a aplicação das vacinas para que esta seja respeitada. O profissional da enfermagem ele precisa se aprofundar em seus conhecimentos acerca desse tema, a fim de que possa orientar melhor a família. Na consulta de enfermagem, investigamos os agravos prevalentes. Consideramos a identificação, a avaliação e a classificação das crianças de modo que os sinais clínicos de doenças não passem despercebidos. Investigamos se a criança apresenta sinais de perigo. Mas o que seriam esses sinais de perigo? Os sinais de perigo seriam: a criança não mama ou bebe mal, piora ou está mal, a cianose, dificuldade para respirar, umbigo com pus, sangue nas fezes ou diarreia, febre ou hipotermia, vomita tudo, icterícia, está pouco reativa, largada ou não vai bem. Relacionados à segurança da criança, é importante considerar que ela é um ser em desenvolvimento, que assume mais risco do que o adulto e não sabe diferenciar o certo e o errado. E elas estão expostas a alguns riscos, como sufocação, quedas, intoxicação, queimaduras, afogamento, acidentes no transporte, ferimentos, envenenamento, acidentes com animais domésticos, choques elétricos, autossegurança. E relacionado a isso, é necessário que os adultos, o cuidador, a mãe ou responsável, supervisione o primeiro passo para manter a segurança da criança. A violência infantil é outro tema extremamente importante de ser abordado durante a consulta de enfermagem. A violência experienciada nos primeiros anos de vida pode trazer inúmeros efeitos deletérios para o desenvolvimento emocional, psíquico e físico da criança. Além disso, crianças expostas ou vitimadas continuamente tendem a adotar o mesmo padrão comportamental. Diante disso, é importante orientar os responsáveis sobre alterações comportamentais que indiquem que essa criança possa estar vivenciando algum tipo de violência, como a irritabilidade frequente, receio exagerado da proximidade com outras pessoas, tristeza constante e isolamento. Por outro lado, é de suma importância que os profissionais também se atentem aos sinais de violência doméstica, como, por exemplo, hematomas, medo e irritação, uma vez que a violência infantil ela tende a ser naturalizada no ambiente familiar. E caso seja identificado suspeitas de violência física, psicológica, sexual ou negligência, é recomendada a denúncia imediata ao Conselho Tutelar ou à Delegacia da Criança e Adolescente. Dessa forma, o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança por meio da consulta de enfermagem pediátrica e neonatológica permite ao profissional enfermeiro enfocar na promoção da saúde, da prevenção de doenças, com o intuito de evitar possíveis complicações, bem como contribuir para a diminuição da incidência de doenças e para o aumento das chances de desenvolvimento das crianças para alcançarem todo o seu potencial. Esperamos você para a próxima consulta.